Bom, então essa aula será gravada, com a permissão de todos, tá? E depois vocês vão estar assistindo e fazendo as anotações. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, marquem, podem me chamar no privado lá, que a gente depois nós conversamos, tiramos todas as dúvidas de vocês, tá bom? Não deixe para depois, né? Pode ser que demore um pouquinho de tempo aí para nós retornarmos ali, tá, pessoal? Eu vou compartilhar meu livro, pode ser que eu não consiga ver vocês. Aí, o que nós vamos fazer, pessoal? Quando eu estiver explicando, vocês quiserem falar em alguma coisa, vocês chamam no áudio, tá bom? Eu tô lendo a mensagem, Gabriel. Eu ainda não saí da sala. Só um minutinho aqui que eu vou tentar. Vamos ver. Acho que agora vai dar para compartilhar meu livro. Eu vou começar a visualizar daí. Ok? Vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim. Beleza, é isso aí mesmo, tá? Então, vamos lá aqui. Vamos dar início, então, à nossa aula. Qualquer coisa, vocês me chamam no áudio, tá, pessoal? Então, reino animal, né? Então, até agora nós estamos vendo a evolução e agora nós chegamos nos reinos animais. Aqui, pessoal, no reino animal, desculpa, olha aqui. Ah, travou. Aqui nós temos vários animais. Se eu fosse pedir para vocês organizar em animais vertebrados e invertebrados, o que vocês me falariam como seres invertebrados? Ali a minhoca e a estrela do mar? A estrela do mar, que mais? Tem mais algum ou não? Acho que a joaninha. Eu acho que a joaninha também. Isso, exatamente, tá? Então, lembre-se que animais invertebrados, eles não possuem uma estrutura de coluna vertebral ou uma estrutura semelhante à coluna vertebral em algum momento da sua evolução, tá? Os animais vertebrados, desliguem o áudio de vocês. Os animais vertebrados, eles possuem uma estrutura, tá? Da coluna vertebral, né? Ou notocorda, mas os vertebrados, eles possuem coluna vertebral. Para facilitar os estudos dos animais, então, costuma-se dividi-la em dois grandes grupos, os invertebrados e os cordados. Os cordados, que são os animais vertebrados, tá? Estão inserindo ali os animais vertebrados. Na fase embrionária dos animais pertencentes ao filo dos cordados, existe uma estrutura chamada notocorda, tá? Ela é responsável pela sustentação dorsal do embrião e está presente em pelo menos uma das fases do desenvolvimento. Então, é ele que vai dar origem ou vai ser substituído pela coluna vertebral. Alguns animais não, ele vai ter só aquela estrutura. Conforme esse animal ele vai tendo sua evolução embrionária e essa notocorda vai sumindo, mas em algum momento ele teve essa estrutura, tá? E outro não, outro ele vai ser substituído, então, pela coluna vertebral. Tem alguém tentando entrar na sala? Ok? Alcides. Voltando aqui para a nossa aula, tá bom? Então, pessoal, aqui voltando aqui da classificação dos seres aqui, dos animais invertebrados e vertebrados. Nos cordados vertebrados, a notocorda surge pela coluna vertebral, que é responsável pela sustentação do corpo. Então, nossa coluna vertebral, qual é a função dela? De sustentar, tá? Já os invertebrados são aqueles animais que não apresentam notocorda e nem coluna vertebral. Então, ele não apresenta nenhuma das duas estruturas em nenhum momento da sua evolução ali, tá? Isso aqui, então, é a coluna, né, de uma serpente, vamos dizer assim. Pessoal, aqui é a coluna. Vocês estão vendo que ela não é fechada, ela é aberta. Então, por isso que esses animais conseguem comer grandes animais, por exemplo, um boi, né? Mas pronto, como que ele consegue? Então, ele desloca a mandíbula, né? Então, ele desloca a mandíbula e essa estrutura, ela meio que se abre, porque ela não é fechada, tá? Ela é aberta, ó, aqui, ó. Né? Então, ela só tá presa
nessa parte aqui da coluna, ó, essa tá presa aqui, e esses ossos aqui, eles não são presos, eles são soltos, por isso que eles conseguem comer grandes animais, tá bom? Ô, prof. Oi. Mas, tipo ali, para as cobras comerem grandes animais, ela só tem esse osso da coluna e o da cabeça? Só. Só. Embaixo não tem mais nada, tá? Agora, vamos iniciar o estudo dos principais grupos dos animais invertebrados, pessoal. Então, nós vamos iniciar com os invertebrados. Por que nós iniciamos pelos invertebrados? É uma evolução. Nós começamos com seres mais simples, unicelulares, e nós vamos indo por seres mais complexos. Dentro da evolução na biologia, pessoal, os animais invertebrados vieram primeiro do que os vertebrados dentro da evolução, tá? Então, aqui, ó, nós vamos estudar quem são eles: poríferos, quinidários, plateumintos e nematóides. Esses são os animais que nós vamos estudar, então, dentro desses animais invertebrados, tá? Poríferos. Embora se assemelhe às plantas, os poríferos popularmente chamados de esponjas. Então, ó, poríferos, vocês podem colocar lá um sinalzinho de igual, escrever esponjas aqui, tá bom, pessoal? Esponjas são animais, tá? Então, ó, são animais. Isso graças à estrutura corporal e o fato de serem pluricelulares e heterótrofos. Pessoal, pluricelulares, né? Então, várias células, heterótrofos, né? Que precisa de outro para se alimentar. Os poríferos vivem fixos em um substrato, como rochas, conchas, madeiras, areias, lamas ou coral. E podem viver isolados ou em colônias. A maioria é marinho, de água salgada, mas existem algumas espécies que vivem em água doce. O termo porífero provém do latim, que significa portador de poros, em referência aos poros que esses animais apresentam em seu corpo. Apesar de apresentarem formatos variados, os poríferos têm uma estrutura de corpo semelhante. Então, eles têm várias colorações, tamanhos, mas a estrutura em si é quase a mesma, tá? Aqui, então, pessoal, nós temos uma estrutura. Aqui no 1, eles são os poros, por onde a água vai entrar. Pessoal, preste bem atenção. A água não entra por esse canal aqui, tá? A água entra pelos poros, por isso aqui, ó, tá? Então, a água, ela vai entrar por aqui, ó. É aqui que a água entra, tá? Então, nesses poros onde está o 1 aqui. Ela entra, então, ela entra nesses poros, entra por aqui, nós temos umas células, essas células, então, vai absorver a água, vai filtrar, vamos dizer assim, a água, retirando os micro-organismos que ela necessita para a sua alimentação. Aí a água vai passar por esse canalzinho e vai subir e vai sair, tá? É assim que funciona, tá? Muitos acreditam que a água entra por aqui, pelo ósseo. Não, ela entra pelos poros, passa por uma filtragem, daí que sai aqui para cima, tá? Então, aqui nós temos a abertura que sai, aqui nós temos o meio, né? Aqui nós temos as células ciliadas, que é onde vai ocorrer a filtragem, e aqui nós temos uma estrutura como se fosse um espinho, um osso aqui, tá? Aqui, ela pode atingir até 1 metro de altura. Isso aqui é uma estrutura de esponja, ó. Tá vendo? A parte, então, do corpo do porífero, apresentado no número 1, são os poros, tá? Pela qual a água entra, né? Lembra que eu falei para vocês, a água entra pelos poros. Na parede do corpo dos poríferos existem espículas, tá? Estruturas formadas por substâncias minerais que participam da sustentação do corpo desse animal. Vamos voltar lá, ó, o 2. Ajuda, então, na sustentação, que é isso aqui, ó, como se fosse uma estrutura, como se fosse um osso, tá? Ajuda na sustentação do corpo para ele se manter nesse posicionamento aqui. 3. Na parte superior dos poríferos há uma abertura chamada ósculo, por onde a água sai, tá? Então, onde a água sai. Voltando aqui. O ruim que eu tenho que ficar mudando.
Mas, ó, a água entra pelos poros e sai por aqui. Lembre-se disso, tá? Muitos confundem isso. Então, ósculo, água, sai. A cavidade oca presente, então, na parte interna dos corpos dos poros é chamado de átrio, tá? Por onde a água circula ali. E a cavidade interna do átrio é revestida por células flageladas. Lembra aquelas células flageladas que eu falei para vocês? Que são os coanócitos. Ao movimentar os flagelos, essas células criam um fluxo de água, assim a água que entra pelos poros é adicionada até o ósculo, tá? Então, essas células aqui, ciliadas, é chamado, então, de coanócito, tá? Então, é ela que vai ajudar na filtração, na retenção dos micro-organismos. A alimentação dela é de célula a célula, tá? Não existe um sistema digestório, não existe o sistema respiratório. É de célula a célula que faz isso. Cada célula faz o seu papel ali. Diferentemente da maioria dos animais, os poríferos não apresentam tecido, né? Por exemplo, nós aqui, nós temos o tecido da epiderme, da nossa pele, eles não têm, tá? No entanto, eles possuem uma organização celular. Então, eles possuem uma organização celular que permite que suas células se tornem especializadas em determinadas funções, tá? Então, existe uma organização celular. Lembra que eu falei que isso é feito de célula a célula, não existe tecidos, não existe sistema para isso. O fluxo de água no corpo dos poríferos é essencial ao funcionamento adequado do organismo e à nutrição. Então, ó, o fluxo de água, ó, é essencial para o funcionamento, como nutrição, respiração, excreção e reprodução desses animais, tá? Então, o fluxo de água é a vida do animal, né? Então, olha aqui. Veja com a água nos poríferos aqui. Então, nós já falamos, ó, a água entra pelos poros, né? Então, os flagelos do coanócito se movimentam, auxiliando no bombeamento da água para o átrio, tá? Então, a água entra, passa pelas células ciliadas, ali os coanócitos, e sai por esse canal aqui. A água sai do átrio para o ambiente externo por meio do ósculo, tá bom? Os poríferos filtram o alimento presente na água, tá? Então, eles filtram o alimento presente na água, as partículas alimentares em suspensão no ambiente, como o plâncton, esse alimento do quê? Plâncton unicelulares e as bactérias, são filtradas pelos coanócitos e digeridas no interior das células. Lembra que eu falei para vocês que as células, cada uma faz o seu papel, não existe um sistema, né? Nós temos sistema respiratório, sistema digestório, e isso não existe. Elas é todas as células que faz isso. Existem espécies de poríferos carnívoras que se alimentam de pequenos crustáceos, então. Olha a importância dos poríferos, pessoal, vamos dizer assim, para o meio ambiente, porque elas filtram, olha aqui, as bactérias que muitas vezes fazem mal ali. As trocas gasosas dos poríferos ocorrem durante a entrada e saída da água do corpo desses animais. Quando a água entra pelos poros, o gás oxigênio dissolvido na água é captado pelas células, tá? Já quando a água sai, o gás carbônico é transferido para as células para a água, tá? Então, quando a água entra pelos poros, então a célula ressegura o oxigênio. E quando ela está saindo, ela leva com ela o gás carbônico. A excreção ocorre de maneira semelhante às trocas gasosas. Ou seja, o que é excreção? É a sujeira, vamos dizer assim, tá? Para que vocês entendam. Os resíduos, tá? Que a célula não utiliza mais, então ela tem que eliminar. É liberada na água e é eliminada, então, por meio externo, junto com a água. Reprodução dos poríferos. Nós temos dois tipos de reprodução. Os poríferos apresentam dois tipos. A reprodução assexuada ou sexuada. Assexuada, então, eu não preciso de um outro ser para reproduzir. Eu consigo me reproduzir sozinho. Sexuada, eu preciso do outro ser para reproduzir. Ou seja, eu preciso do gameta do outro ser para reproduzir.
Nós, seres humanos, somos sexuados. Por quê? A mulher tem o óvulo, o homem possui o espermatozoide. Então, eu preciso da união desses dois para dar a origem a um novo ser. Sexuado. E assexuado eu não preciso. Eu sozinho consigo fazer isso. Lembre que dentro da ciência, o não, antes da palavra, é geralmente uma negação, tá? Na reprodução assexuada, um broto se desprende do indivíduo e se fixa em outro local, dando origem a um novo porífero. Então, aqui está, ó, o porífero adulto, né? O broto se forma na extremidade, né? O broto se desprende vamos dizer assim, do porífero adulto, se desprende e cai no solo, se fixa no substrato e dá origem aí a um novo porífero ali, tá? A vantagem é que eu não preciso de um outro ser para fazer isso. Então, não é que eu quiser, vou lá e produzo. A desvantagem é que o código genético desse é idêntico a esse, tá? Então, se chegar a acontecer qualquer coisa, por exemplo, uma doença, algo, os dois vão ser eliminados, porque o código genético dos dois é igual. Então, não tem como ele lutar, vamos dizer assim, né? Ele não vai ter um diferencial, né? Então, os dois acabam... Essa é a desvantagem do assexuado. Na reprodução sexuada, ocorre a troca de gametas entre os indivíduos e a formação de um zigoto, que vai se desenvolver em uma larva. E essa larva nada procura de um substrato adequado, no qual se fixa e se desenvolve, dando origem a um novo indivíduo. Então, ó, na reprodução sexuada, ocorre a troca dos gametas, tá? Entre os indivíduos e forma-se um zigoto, que vai se transformar numa larva, vai procurar um substrato para se fixar e se desenvolver, dando origem ali a um novo indivíduo. Pessoal, então aqui está o porífero macho, o porífero fêmea. Então, o macho libera o espermatozoide na água, que esses espermatozoides vão cair na fêmea, vai ocorrer ali a divisão celular, a união, vai formar dentro da fêmea uma larva, vai sair, vai procurar um substrato e vai dar origem a um novo ser. Os espermatozoides produzidos por um porífero são liberados no ambiente, na água. Esses gametas nadam até o ovo do porífero na mesma espécie e entram nele através do ósculo, fecundando os óvulos. Pessoal, ele já não entra pelos poros, eles entram pelo ósculo, tá? Diferente da água que entra pelos poros. O zigoto, formado pela fecundação do óvulo, desenvolve da origem uma larva, que essa larva deixa o interior do porífero e, através do ósculo, se fixa no substrato, dando origem a um novo porífero, tá? A maioria dos poríferos é hermafroditas, ou seja, apresenta órgãos reprodutores, tanto quanto o masculino e o feminino, no mesmo indivíduo. Entretanto, os gametas masculinos e os femininos são reproduzidos em períodos diferentes. Tem uma época que um porífero vai reproduzir só óvulo e depois ele só é espermatozoide. Ele não produz os dois ao mesmo tempo, ok? Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Professora, Oi. tipo, um porífero assexuado, ele pode evoluir, porque se, tipo, ele tiver um filho, ele vai ser da mesma genética. Isso. Uhum. Mesmo código genético. Uhum. Mas pode evoluir, tipo... Tá, evoluir em que sentido? Porque, assim, esse aqui, ele já é um porífero adulto, tá? Então, ele fez por brotamento um novo ser, que é idêntico a ele geneticamente, tá? Ele também tem o potencial de fazer trocas de gameta, é isso? Não, tipo, ele pode ter uma evolução, tipo, sei lá, de sobrevivência ou física. Dependendo o que pegar, por exemplo, se for uma devastação por algum tipo de bactéria, alguma doença ou falta de oxigenação, claro, ele pode sobreviver e esse que deu origem, não, tá? Pode sim. Porque dentro da ciência, uma coisa que eu quero que vocês entendam, que dentro da ciência nunca é 100%.
tá bom? Sempre tem aquele 1% que pode não dar certo ou pode dar certo, tá? Se vocês forem analisar no código genético, por exemplo, quem faz o teste de DNA. Um exemplo. O teste de DNA nunca vem 100%, vem sempre 99,999%. Por quê? Aquele 1% pode ser que deu errado, tá? Então, dentro da ciência, é claro que nós falamos ali em termos geral, que, por exemplo, se acontecer alguma coisa, uma área, uma bactéria, uma doença, claro que os dois são mais propícios a morrer, porque os dois são geneticamente iguais, então a resistência dos dois são iguais, entendeu? Diferente do que isso aqui, que são trocas de gameta, que eu peguei um código genético desse, peguei um código genético desse e deu origem a um novo ser, tá bom? Deu para entender aí, Alcides? Sim. Bom, pessoal, aqui nós teríamos os quinidários, tá? Os quinidários eu vou deixar para a próxima aula, porque eu não quero me estender muito aqui com vocês, porque como é matéria nova, né? Eu não quero me estender, que daí, próxima aula, a gente começa, então, com quinidários. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Nós temos um tempo, é 9h40, temos uns 20 minutinhos. Eu vou iniciar quinidários, então, tá? Eu achei que 9h40. Vamos voltar aqui, então. Quinidários, tá? Então, quinidários. Então, nós temos os poríferos, que então, são os primeiros animais invertebrados, que já possuem uma estrutura. Vocês viram que é um animal bem simples. E agora nós temos os quinidários, né? Leia o trecho da reportagem a seguir. Bombeiros de Santa Catarina, né, atende a 50 mil ocorrências com águas-vivas no litoral. Então, as águas-vivas estão dentro dos quinidários, né? Isso aqui é chamado de caravela, tá? As caravelas são mais perigosas do que as águas-vivas, porque tem tentáculos maiores, mas a forma de tratar uma queimadura é a mesma, tá? A forma de tratar ela, tá? O filo dos quinidários é composto por organismos que vivem exclusivamente no ambiente aquático e a maioria das espécies habitam em água salgada, tá? Aqui, olha só, agora, se vocês perceberem, nós temos uma diversidade um pouquinho maior de animais dentro dos quinidários. Dos poríferos, nós tínhamos só as esponjas. Aqui nós temos a hidras, as anêmonas do mar, nós temos ali, então, a caravela, né? As águas-vivas. Então, aumentou-se um pouquinho mais a diversidade dos animais. O que eu quero que vocês consigam é entender a evolução, tá? Dos animais. O que acontece? Os animais mais simples foram evoluindo, ou seja, foram melhorando e dando origem a novos seres, tá? Os representantes desse filo apresentam formas e tamanhos variados, podem viver isolados ou em colônias e alcançar vários metros de comprimento. De acordo com a estrutura do corpo, os quinidários podem ser do tipo pólipo ou medusa. Então, nós temos dois tipos já de corpinho. Antes nós tínhamos só um tipo, agora já temos dois, né? Da estrutura do corpo. Pólipo, né? Então, os pólipos são quais? São animais cilíndricos com a boca voltada para cima, tá? E pode viver fixo ou ter vida livre. Já as medusas têm a forma que lembra um sino ou um guarda-chuva, e em geral vive livre nos ambientes, tá? Então, aqui, ó, nos pólipos, nós podemos dizer que isso aqui é um pólipo, tá? E medusas, nós podemos colocar as águas-vivas, para que vocês entendam, tá? O corpo dos quinidários é gelatinoso e apresenta uma cavidade interna que se liga ao meio externo por meio da boca. Tá? A boca dos quinidários é revestida por tentáculos. Então, eu não sei que lado que é a boca. Lembre-se que eles são revestidos por tentáculos. Então, a cavidade bucal é aqui e a cavidade bucal é aqui, ó, tá? E aqui são os tentáculos e aqui são os tentáculos, tá? Que se localizam na borda dos sinos ou ao redor da boca, auxiliando na defesa desses animais e na captura dos alimentos. A parede do corpo dos quinidários é revestida externamente por uma epiderme. Opa, apareceu uma coisa interessante aqui, ó.
a epiderme, coisa que nós não tínhamos visto anteriormente. Então, aqui já apareceu uma evolução maior, tá? Aqui, então, nós temos aqui a representação da estrutura do corpo de um quinidário em forma de pólipo. Então, a letra A é o pólipo, tá? E a letra B é a medusa, tá? Algumas espécies de quinidários são exclusivamente pólipos, outras exclusivamente medusa, e outras alternam a forma de pólipo e medusa durante o ciclo de vida. Isso aqui nós vamos ver depois, pessoal. Vai ter animais que vai nascer pólipo e vai morrer pólipo. Tem animais que vai nascer medusa e vai morrer medusa. E tem animais que vai ter as duas alternâncias ao longo da vida aqui, tá? Como você pode perceber no trecho da reportagem da página 225, né? Que ele falava de uma reportagem. Alguns quinidários, que é de Santa Catarina, alguns quinidários podem causar queimaduras. Essa capacidade está relacionada à presença acionada por causa dos quinidócios. Ó, não confundo coanócitos com quinidócios, tá? Coanócitos é lá dos poríferos. Quinidócitos é aqui dos quinidários. E ele tem um potencial de queimadura, tá? De que a nós, na epiderme dos animais, principalmente nos tentáculos. Um filme que bem interessante aí para vocês, quem nunca assistiu, né? É Procurando Nemo, tá? Que tem uma parte ali que quando eles estão procurando, o que acontece? A Dolly, né? Acho que ela fica pulando em cima das águas-vivas, né? Que quando eles estavam embaixo, nos tentáculos, eles levavam como se fosse uma descarga elétrica, vamos dizer assim, né? Uma queimadura. E quando eles pulavam aqui por cima, eles não se queimavam, não aconteciam nada. Então, esse filme é bem legal, que vocês podem estar assistindo aí. Quem já assistiu e faz muito tempo, assista hoje no Sessão da Tarde, tá bom? Representação da estrutura de um quinidócito. Então, aqui, ó, nós temos o tubo invertido, né? Então, ele fica guardadinho aqui, então fica bem guardadinho. Ele é ativado, tá? Então, ele não fica, ele só vai fazer isso quando ele for ativado, quando ele se sentir ameaçado, tá? E ele libera substância, então, nociva sendo liberada aqui, então, quando ele é ativado, tá? Os quinidócitos são células especializadas na captura de presas e defesas dos quinidários. Cada quinidócito possui uma cápsula chamada quínida, preenchida com fluido e com um tubo invertido. Quando o quinidócito é estimulado, o tubo é estendido para fora da cápsula e penetra nos tecidos de presa. Após interromper o tecido da presa, são liberadas substâncias nocivas que podem paralisá-las, tá? Então, são estruturas que vai paralisar a sua presa, tá? As substâncias produzidas pelos quinidócitos podem imobilizar as presas que são capturadas pelos tentáculos e direcionadas até a boca. Olha aqui, pessoal. Nós já temos ali uma estrutura, né, como se fosse braços, vamos dizer assim, tá? Que leva esse alimento até a boca. Opa, subiu aqui de uma vez só. Só um pouquinho, que eu fui marcar ali e subir. Aqui. Tá? Então, olha aqui, ó. Passar pela boca, o alimento é encaminhado a uma cavidade interna, onde algumas células especializadas liberam substâncias que digerem esse alimento. Aqui, se nós formos observar, já há uma outra evolução. Uma substância que vai digerir, como se fosse o nosso suco gástrico no estômago. Não é. Mas pode ser que é a nossa origem, tá? Os nutrientes são absorvidos e as partículas restantes são digeridas dentro das células. Ou seja, a digestão é extracelular, igual a outra lá. E intracelular, olha só. Já tem ali, já está no meio do caminho, de extracelular para intracelular. Extra é fora, intra é dentro. Como os quinidários não possuem ânos, partículas não aproveitadas e produtos de excreção do animal são eliminados pela boca, tá? Entra pela boca, sai pela boca. Não tem uma estrutura específica, tá? Já as trocas gasosas dos quinidários são realizadas por células específicas, que retiram o gás oxigênio das células e eliminam o gás carbônico. Olha aqui. Lembra que nos poríferos era tudo igual, né?
Oi. Então, ali, o que ele come depois que é feita a digestão, ele vomita o que ele comeu? Exatamente, como se fosse isso, tá? E aqui, ó, e aqui nós temos já uma estrutura de trocas gasosas aqui, tá? Não é um pulmão, não é nada, mas já é uma estrutura que já lembra ali o pulmão. Pessoal, eu vou parar aqui, tá? Porque a reprodução dos quinidários, ela é bem complexa ali, porque temos a parte ali que ele é pólipo, depois é medusa, tá? Isso que eu quero mostrar para vocês, bem legal isso aqui, tá? Vamos voltar para nossa sala. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Não? Tranquilo? Não. Não, prof. Gabriel Corbari tá tranquilo, tá bem? Então, tá bom, pessoal. Estão conseguindo acompanhar? Os exercícios estão tudo ok? Sim. Inclusive dos exercícios, tá? Eu tenho uns aqui que não me apresentaram a foto dos exercícios, tá? Vocês têm que mandar, meus amores. É da Qual página. exercício, prof?